abençoe, o ilumine, Ele dê, como sempre, as palavras adequadas para que nós possamos ouvir, entender e levar para a nossa vida cotidiana. Luísa. Seja bem-vindo. Que assim seja. Então nós gostaríamos de trazer para vocês essas pequenas reflexões sobre o Estevão. Estevão, o primeiro mártir. Ele é conhecido na Igreja Católica como São Estevão. Ele foi o mártir, é aquele que morre por uma causa. Toda pessoa que defende uma causa, sobretudo se essa causa é uma causa ou patriótica, ou uma causa espiritual, uma causa que leve à renovação das consciências, no caso o cristianismo, ele se torna um mártir, aquele que foi martirizado em nome dessa causa. Estevão foi o primeiro cristão a ser morto em nome do Cristo. Ele foi morto no momento em que ainda o cristianismo estava nascendo. Então, não era o momento de perseguição romana nem nada disso. Era logo o momento inicial do cristianismo. Luísa, por favor. Nós vamos saber muito sobre Estevão nessa obra monumental da doutrina espírita chamada Paulo e Estevão. Essa obra, ela vai trazer para nós revelações de passagens do cristianismo no seu início. É uma obra que tem como principal faculdade fazer com que a ambiência de quem lê da casa se eleve. Quem tiver a felicidade de ler essa obra perceberá que o seu clima interior se renova. Por favor, Luiz. Ela foi psicografada em 1942 por Francisco Cândido Xavier. Os dirigentes da FEB tinham como prática, diretores da Federação Espírita Brasileira têm o feliz hábito de ler Paulo Estevão uma vez por ano e ir ao livro, sempre que querem melhorar a ambiência. Fica a dica para vocês, né? Aqueles que começam a se acostumar com a ambiência espiritual elevada, sentem quando a vibração abaixa dentro do seu lar. Então, a leitura dessa obra é alavancadora de vibrações. E ler essa obra, ela promove o nosso íntimo a valores espirituais nobres. Fica a dica. Francisco Cândido Xavier declara que essa obra o marcou. E nós temos informações que na época que ele psicografava, os espíritos, Paulo, Estevão, Abigail, os apóstolos, todos estavam na psicosfera de Pedro Leopoldo. Por quê? Porque essa obra, gente, é uma obra divina. Ela traz os valores do cristianismo tal qual ele era proposto pelo mundo superior. Essa obra, ela não é uma obra qualquer. A principal pessoa responsável pela obra é o próprio Cristo. Então, ela é uma obra monumental, ok? E vai ser lá que a gente vai beber as informações sobre Estevão. Pode passar, por favor. Na Bíblia, nós temos algumas passagens de Estevão
no capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, relata que a instituição dos diáconos na igreja primitiva. Naqueles dias, o número de cristãos estava crescendo e houve uma crise entre os helenistas e os hebreus. Os judeus helenistas são os judeus nascidos na diáspora, em toda a região helenística, a Grécia, onde é hoje Grécia, onde hoje é Turquia, Mesopotâmia, aquelas pessoas que originalmente sua primeira língua, apesar de serem judeus, por terem nascido nessa região, a sua língua mais habitual qual era? A grega. Helenista é isso. Os helenos, a Hélade é a Grécia. Então, havia uma separação típica do ser humano, né? Entre os judeus helenistas e os judeus puro sangue, os hebreus, aqueles de Jerusalém. Aparentemente, as viúvas dos judeus gregos estavam sendo prejudicadas na distribuição diária de alimentos. Então vamos entender uma coisa. Quando Jesus desencarna e parte para o mundo espiritual, os apóstolos, os 12 apóstolos, 11 mais um, Matias, já que Judas havia feito a defecção, eles escolheram mais um, Matias, eles criam a Casa do Caminho. A Casa do Caminho, ela é a prova cabal de que os ensinos do Cristo, boa parte do que a gente sabe dos ensinos do Cristo, diz na historiografia, há muita interpolação. Os ensinos do Cristo, os originais estão na pesquisa de cristologia, de história de Jesus histórico, no Evangelho de quê? Alguém aqui já ouviu falar do Evangelho de quê? Já? No Evangelho de quê estariam os escritos iniciais, que seriam parte do que está no Evangelho de Tomé e no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Tomé é um evangelho chamado gnóstico. Pois bem, o que sabemos é que há muita interpolação, mas o estudo hoje não é para isso. Mas a primeira coisa que os cristãos fizeram, os apóstolos, foi uma casa de caridade, demonstrando que a essência do ensino do Cristo é o amor. E nessa casa de caridade foi a primeira casa que se tem notícia no mundo que assistia a qualquer pessoa, de qualquer etnia, de qualquer lugar, com qualquer problema. Mas só que lá dentro dessa casa do caminho tinha o quê? Gente. E onde tem gente, tem... Disse, mágoa, né? Por que você deu bom dia mais alto para ela e deu um bom dia mais baixo para mim? Por que você riu para ela e não riu para mim? Você está... picuinha, né? Então começaram a surgir as picuinhas e os apóstolos decidiram, se reuniram e fizeram o seguinte: para ter... Calma, gente, tudo bem, ok, vamos fazer a distribuição geral para todos. Mas só que a gente não vai ficar mais de frente disso. Vamos escolher 7 homens para supervisionar a distribuição de alimento, mantimento. Estevão era um desses 7 homens, tá? Eles foram escolhidos para fazer esse trabalho de assistência da caridade. Só que Estevão não ficou só nisso. Estevão começou a falar, fazer a caridade e curar, a incendiar as pessoas com seu verbo, a partir do amor. As marcas do Cristo, quando você trabalha com amor, a sua alma se transforma.
visivelmente o seu ser fica purificado. E isso acaba trazendo que as pessoas carentes, doentes, enfermas, necessitadas, elas percebem que a sua energia está se renovando e elas vêm. Para que você não seja vampirizado, o que você tem que fazer? Fugir delas? Não. Já que você quer energia, toma, você dá a energia. Mas não em forma deles te vampirizarem, em forma de amor. Você doa energia. Porque você aí, quando você está em sintonia com Deus e doa a energia, você está, a tua caixa d'água nunca esvazia, porque tem uma mangueira de luz abastecendo. Se você entrar com desânimo, ai meu Deus, tanta gente para te dar, aí a tua energia ela vai sendo drenada. Ai, mas está falando demais, ai meu Deus, ai fulano, ai já veio dona fulana de novo. A tua energia vai sendo drenada. Mas isso é ciência espiritual, vocês vêm estudar com a gente no sábado, vocês vão descobrir isso. Estevão, além de cumprir suas responsabilidades perante a igreja primitiva, se empenhou em proclamar o Evangelho e arrebatou as pessoas. Isso criou, gente, o melhor trabalho para nós, não para Estevão, que é um espírito de luz, para nós que somos espíritos without light, né? Sem luz, querendo luz, nós precisamos de discrição, sem muito estardalhar. Porque se você curar uma pessoa aqui e essa pessoa botar isso na rede, isso daqui vira uma romaria. Milhares de pessoas aparecem. E como nós somos ainda pequenininhos, without light, sem luz, muitas vezes isso cria o quê? O nosso envaidecimento e a nossa queda. Então, para os espíritos do nosso nível, o melhor é que a gente trabalhe discreto, imperceptível. Mas existem os missionários, aqueles que são verdadeiramente apóstolos. Se vocês lerem o livro, vocês vão ver o pensamento de Estevão. O texto bíblico, volta lá, por favor, rapidinho. O texto bíblico nos informa que Estevão, tomado de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E isso fez com que as pessoas falassem dele, por favor. Aí isso é um trecho do livro. No vigor da juventude, não se poderia dar mais de 25 anos, mas o comedimento dos gestos e a gravidade com que se exprimia deixavam entrever um espírito nobre, ponderado e servido por uma consciência cristalina. É fascinante a personalidade de Estevão, os exemplos que ele dá, a nobreza de caráter, o espírito cheio de Espírito Santo, curava, abençoava, Jesus estava com ele. E isso era uma coisa que mexeu com os fariseus e um específico, Paulo de Tarso. Então vamos pensar no seguinte: 2 jovens, 14, 15, 13 anos, 16, 17 anos. Um é Gesiel. Gesiel muda de nome para Estevão, tá? Se vocês quiserem saber por que, leiam o livro. Não dá para contar agora, mas é fascinante a virada. Que ele é um judeu. Ele nasceu judeu. E era um judeu que lia Isaías. O profeta Isaías, ele tinha uma grande admiração pelo profeta Isaías. Do que falava Isaías? Isaías falava da vinda do Senhor, daquele que viria renovar os corações. Então, Estevão, desde cedo, a sua leitura da Torá, das leis, dos ensinos judaicos, era para o futuro, para o mundo que viria com a renovação planetária trazida por aquele que é o Senhor. O olhar de Estevão era para o futuro.
Ele usava o conhecimento da religião para projetar o seu sentimento de amor. E Saulo? Saulo teve uma outra criação. Saulo nasceu com posses. Era uma pessoa que estudou com os melhores rabinos, conhecia a Torá muito bem, conhecia a letra. Saulo estudou, haviam 2 escolas de formação rabínica em Jerusalém. Ele estudou na escola de Gamaliel. Gamaliel, que foi discípulo de Hilel. Hilel é só a mente judaica mais brilhante que se tem notícia. Então, Saulo foi formado pela melhor academia. Uma academia que prezava pela espiritualidade e pela letra. Mas Saulo era um conservador. Ele gostava da letra, da tradição. Saulo olhava para o passado. As coisas têm que se manter tal qual eu recebi. São 2 visões. Uma olhando para o futuro e outra presa ao passado. São essas 2 visões que vão diferenciar a maturidade dos espíritos. Porque quando Jesus vem, Gesiel tem condições de perceber a luz, porque ele já vivia na luz. Ele era contagiado pelo amor. Quando ele soube da notícia, da boa nova que chegava, seus olhos entenderam e identificaram: este é o Senhor, a qual os profetas Isaías falavam. Saulo não teve essa capacidade. Preso à letra, preso à tradição, se encheu de ódio por qualquer um que tentasse mudar as coisas. Por favor. Estevão, Isaías, o caminho. Saulo, a tenda, a tradição. Preso, a tenda. Estevão, preso ao que viria. Okay. Saulo, em seu farisaísmo, tende a depositar sua fé nas chamadas obras da lei, preso ao rigor da lei. Como fazer tal coisa? Era tudo meticuloso, tudo religio. Religio quer dizer meticuloso, religiosamente feito, rigorosamente feito. A palavra religião deriva de religio, que quer dizer meticulosidade, tudo feito com precisão, segundo reza a tradição. Atitudes e rigores externos, sem a preocupação da auscultação, da percepção sensível das razões primordiais do ser e da dor sobre o enfoque do amor. Saulo possui valores, mas o espírito da época, o Zeitgeist, o espírito da época, exerce nele forte influência. Ele adere vigorosamente aos conceitos da tradição. Ele não vê o espírito, ele pega a letra. Essa foi nossa jornada nos últimos 4.000 anos. A jornada daqueles que se apegam às tradições, às letras. Aquele que não vê o ser. Quantos de nós não lutamos pela igreja, não matamos em nome de Deus, porque não víamos o amor, víamos a tradição, o que mandavam, a violência, a virulência. É fácil falar agora, difícil é sair do Zeitgeist da época. Há 150 anos atrás, muitos de nós tínhamos colheras de ferro dentro de casa. A gente comprava na venda. Sabe a escrava Anastácia? Aquelas colheras? A gente comprava na venda, caso o nosso escravo comesse a nossa comida. Isso era comum. Hoje você vai ficar sem comer. Por que a gente fazia isso? Porque
era permitido pela lei. Todo mundo fazia. Você não tinha um tostão. Estou falando da história do Brasil, tá? Mas você tinha o seu escravo de ganho. Você ficava em casa e ele ia para a rua vender cocada, cortar cabelo, carregar água. E ele voltava com dinheiro para o senhor. E o senhor bonachão, o que isso deu à nossa tradição? A tradição brasileira. A gente gosta da Mega Sena para botar nossa rede. É uma tradição, né, da preguiça. Nos Estados Unidos eles têm lava-louça. Por que não vende lava-louça aqui? A gente está doido para ter uma empregada, que é a nossa tradição. Ok, é o Zeitgeist, é o espírito da época. Kardec, quando trouxe a doutrina espírita, falou sobre a escravidão. Não Kardec, perdão, os espíritos. Todo mundo escravizava. Os espíritos disseram que a escravidão era legal? Eles se renderam ao Zeitgeist da época? Não, eles disseram, é errado que um indivíduo faça isso com outro. Poderá voltar depois para sofrer as consequências disso. Até bem pouco tempo, as mulheres não tinham direito algum. O Livro dos Espíritos fala isso? Que as mulheres não têm direito algum? Não, disseram que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Mas vejam bem, isso quebrava o Zeitgeist da época. Então a doutrina espírita, ela de certa forma é revolucionária, porque ela é visionária. Ela traz a visão de um mundo melhor, em que as pessoas se amem, em que o orgulho e o egoísmo não tomem conta mais dos corações. Estevão traz... Pode passar, por favor. Paulo tem um problema, gente. Paulo reconhece a paz interior de Estevão. A lógica, Paulo vai assistir Estevão falar. Então, há uma crise. Benditas crises existenciais. Benditas crises existenciais. São temporais que nos arrastam, que nos jogam no chão. Mas, se nós não largamos a corda do caminho, eles servirão como lições profundas para nossas almas. Não há evolução sem cicatriz. Sinto muito dizer. Se não há cicatriz, não há progresso. Se você quer ficar na rede, escutando João Gilberto, eu ia falar de Vinícius, felicidade. João Gilberto não é, é o barquinho. O barquinho vai, esse é João Gilberto. Bem zen, né? Mas vejam bem, é claro que você pode escutar sua musiquinha. É claro que você pode ter meia hora de rede. Mas não pode esquecer que você renasceu para crescer. E o crescimento traz cicatrizes. Que cicatrizes são essas? As cicatrizes em que o homem velho some e o homem novo aparece. Isso não é simples. Não é, gente, ok, vou abandonar meus dois grandes amigos, 50 mil anos, ou se quiserem, parafraseando o gênio, 10 mil anos. O gênio do Aladim, quem não conhece, não? Ele fala isso quando sai da lâmpada. 10 mil anos. Nós temos aí 10 mil, 20 mil anos com dois grandes amigos. E aí chega Jesus e diz: abre mão deles. Um começa com O e o outro começa com E. Quem conhece? Um chama-se orgulho e o outro chama-se egoísmo. Abrir mão disso dói. E por isso a gente tem cicatrizes. Recordava os amigos mais eminentes. Saulo recordava. E em nenhum deles encontrou qualidades morais
semelhantes às daquele jovem pregador do caminho. O cristianismo, o primeiro nome do cristianismo foi esse: o caminho. Os irmãos do caminho. Que caminho? O caminho da estrada. As pessoas caídas iam na casa do caminho, que ficava no caminho. Uma casa de assistência, em primeiro lugar. Assistência, em primeiro lugar. Que afrontara a sua autoridade político-religiosa diante de Jerusalém em peso, desdenhando a humilhação e a morte, para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Quando Estevão faz isso, logo é feito um complô contra ele. Caluniam ele, por favor, pode passar. Difamam ele, e ele morre apedrejado. Na sua morte, ele fala com Deus. Na Bíblia está escrito: Senhor, não lhes impute esse pecado. No livro Paulo e Estevão, a irmã de Gesiel, a irmã de Estevão, Abigail, é prometida. Como diz Emmanuel, a uma das mais belas flores judaicas, da beleza feminina judaica. E ela é noiva de quem? Saulo de Tarso. E ela era irmã de Gesiel. Eles se perderam porque Gesiel virou escravo, etc, etc, etc. Não dá tempo da gente contar a história do livro. Um livro é desta grossura, né? A gente só conta os spoilers possíveis dentro do nosso tempo. E é irmã dele. E Saulo convida ela porque ele diz que vai ter um grande debate, um debate definitivo. Ele está decorando a Torá. O que ele vai decorar? Ele vai arrasar, ele vai acabar com Estevão. Não consegue. Estevão não está para debate. Estevão está para o amor, para a assistência. E essa vibração espiritual de Estevão assusta. A luz assusta as trevas. As trevas fogem da luz ou tentam apagá-la. E o apóstolo é aquele que precisa saber disso. Todo espírita que encara o conhecimento espírita em sua vida está sendo chamado pelo próprio Cristo a ser um apóstolo. E o apóstolo, como diz Emmanuel, é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente do discípulo se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. Os apóstolos são... Isso aí é porque eu peguei 2 trechos só, tá, gente? Essa mensagem caiu 3 semanas seguidas. Aonde, Laís? No estudo nosso da educação da mediunidade. 3 semanas abertas ao aleatório. Na terceira vez, eu peguei a mensagem e fui ver o livro para ver se o livro estava vincado. Porque eu falei para ele, gente, na primeira vez, essa é a mensagem que eu considero mais forte do livro Fonte Viva. E ela caiu 3 vezes para a gente. Os espíritos estavam querendo nos dizer, gente, vocês agora da educação da mediunidade estão sendo convidados pelo Cristo a ser apóstolo. Mas, gente, não tem nada a ver com ser evoluído. Não tem nada a ver com ganhar o céu. Tem a ver com ter cicatrizes. É bem diferente. É lidar com as suas sombras, não a dos outros. É lidar com a sua mágoa, o seu medo, os seus desejos, as suas frustrações e servir a si mesmo. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Eles levam luz, eles trazem as causas e eles são os mártires. São instituições vivas do exemplo revelador. Eles vivem. Quem ama uma verdade, vive-a.
Não adianta falar da verdade, não adianta pregar da verdade. Eu preciso vivê-la para que eu saiba o que ela é. Porque senão a gente fica 50 anos falando do amor e não sabe o que é o amor ao próximo, porque a gente não vive. Quem ama uma verdade, vive-a. O apóstolo está sendo convidado a viver a verdade do Espírito na sua vida. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos. E isso é duro. Oferecendo em si mesmos a essência do que ensina. Como é que você vai oferecer a essência do que você ensina? Se aquela pessoa de quem você está falando morreu crucificado. Já pararam para pensar nisso? Você está falando? Desculpa, não estou querendo assustar ninguém não, tá? Estou querendo te assustar não, tá, Sayonara? Não desista. Ah, mas eu não tenho que ter cicatriz não. Eu tenho que ter uma casa nova, marido novo, Mega Sena, viajar para Paris, rico. Deus me deu, aí tu põe lá no teu Mitsubishi. Não é nada disso, gente. A gente respeita, ok. Quem quer brincar, a gente já brinca há 50 mil anos. Se o outro quer continuar brincando, a gente sabe como é difícil largar esses brinquedos. A gente ainda não largou. E a gente tem todo esse conhecimento. Como é que a gente vai criticar o outro? Que faz de Deus a lâmpada de Aladim, o gênio, aquele azulzão. A gente pensa que Deus é aquilo. Me dá isso, me dá aquilo outro. Ah, e se tem sofrimento? Ah, então Deus não está aqui não. Tem sofrimento. Ele vive o mundo das causas e efeitos em si mesmo. É ele. Ah, então, mas ele tem 30 anos de doutrina espírita e ainda faz isso? E você tem quantos anos de doutrina espírita? Ah, eu tenho 3. Você é espírita há 3 anos? Sim. E ele tem 30? Sim. E daí? Se você que quer ser o apóstolo, você vai começar cobrando do outro, que não é? É assim, gente? Ou é você que tem que assisti-lo? Se você vê o erro e você é o candidato a apóstolo, você tem que levar ele à luz e não o seu ego. O amparo. Ah, mas ele me agrediu. E aí? Você quer ser apóstolo do Cristo, quer levar a luz na terra e quer revidar a agressão, é isso? Conta mais isso aí. Como é que você vai revidar essa agressão? Xingando? Ah, eu digo mesmo, aqui não! É assim que você vai seguir Jesus? Gente, é difícil. O que Estevão fez, morrer e abençoar, é difícil. A não ser que nós comecemos a entender que evolução não se dá sem esforço. Não se evolui na facilidade. Como nós comentamos no estudo de sábado, estudo de 5 horas, nas fronteiras da loucura, todo sábado, 5 horas. A menina que está vindo pela segunda vez, ela está aqui hoje? Não, não está. Como ela não está aqui, eu não vou falar o nome dela. Ela fez uma pergunta lá, e aí a gente foi conversando, e a gente percebeu que se nós temos uma imperfeição, nós temos que estudar essa imperfeição. Não adianta só dizer, ah, eu sou muito assim mesmo, ou ainda faço isso mesmo. Tem que estudar, tem que ter pelo menos um livro em casa sobre esse defeito. Tem que assistir palestras no YouTube sobre essa imperfeição. Tem que correr atrás. Porque senão, você vai, né? Eu fui ali na padaria, ali aquela dali do sapê, estou lá na fila. Aí o cara na minha frente, desculpa estar falando dele, que Deus o abençoe, é instrução.
É instrutivo, nem sei quem é, ok? E aí ele pede, me dá isso aqui. Eu nem sabia que isso ainda existia. Como eu já sou 200, eu me lembro quando tinha comercial disso. Aí era assim, tinha a música do Roberto Carlos. E aí era um casal romântico, tinha essas coisas, eram comerciais lindíssimos vendendo cigarro. O outro era Asa Delta, aquela coisa maravilhosa. E o outro era um cara com um cavalo, mas umas imagens. Aí isso, acendia o cigarro, aí tinha o lobo, aquele cavalo belíssimo. Ó, não estou vendo. Aí a pessoa pediu lá aqui nessa padaria aqui que a gente vai, né? Essa boa aqui agora tá nova, fazendo até propaganda sem ganhar nada com isso, tá vendo? E ele pediu lá, não lembrava, gente. Eu nunca mais tinha ouvido falar desses cigarros. Para mim nem existia mais. Só que quando ele pegou o cigarro, vinha assim atrás: fumar mata. Eu achei aquilo muito engraçado. Na hora que ele pegou aqui, fumar mata. Eu falei, como é que a pessoa não consegue perceber o que ela está fazendo consigo mesmo? Porque ninguém hoje pode dizer que cigarro faz mal, mas a pessoa não estuda a imperfeição. Ela nunca vai se livrar daquilo, se ela não pesquisar, se ela não aprofundar, se ela não levar a sério. É mais fácil a gente falar da imperfeição do outro. A gente se inunda da imperfeição do outro, porque você falando do erro do outro, ainda mais o erro gritante, você se promove. Ele fuma, eu não fumo. E aí você está falando bem de si mesmo, metendo um malho no outro. A gente faz isso há uns 10 mil anos, tá? Se livrar disso exige esforço. Por favor, Luiz. Paulo de Tarso ordenou a morte de Estevão e foi um dos responsáveis pelo seu apedrejamento. E vejam bem, olha o que aconteceu. Jesus não apareceu dos céus, uma luz, e livrou Estevão do apedrejamento, não. Dá para voltar, Luísa, por favor? Estevão viveu o amor e ele foi um verdadeiro apóstolo. Morreu sacrificado. Acabou que o impacto de Estevão foi um mentor espiritual, um ser de luz. Ele trouxe valores espirituais do mundo maior. Ele era um despertador de consciências. Como é que ele despertou as consciências? Não foi fazendo palestra. Fazer palestra é mais ou menos simples. Ele viveu a mensagem em espírito e verdade, e isso levou ele ao sacrifício. O impacto da sua vivência de amor profunda mexeu na alma de Saulo de Tarso. Todo esse processo, Estevão, Abigail, Emmanuel vai nos mostrando como isso foi mexendo. Saulo percebia aquela paz, aquela espiritualidade. Ele nunca tinha visto isso. Isso, gente, não tem preço. É algo que só a vivência do amor profundo dá. Há muitos anos atrás, eu vendo a TV educativa, estava lá uma reportagem e mostrou uma jovem num abrigo em Santa Catarina, acho que Florianópolis, não sei. E ela começou a falar das crianças, mas ela falou com tanto amor. Eu sentado assim na sala, ela começou a falar, veio uma onda de amor da TV, das falas dessa pessoa, que eu não sei quem é, faço a mínima ideia quem seja. Aquilo veio da TV, penetrou pelo meu corpo e fez uma limpeza. Eu vi sair coisas. Falei, que é isso? Eu fiquei clean. Espiritualidade vivida
se irradia. Ela era católica, era um abrigo católico. Não importa a religião, se você vibra com amor, essa espiritualidade surge. É o grande segredo. Lembram quem estava aqui que eu falei do cura tudo semana passada? Esse amor cura tudo, porque é o reino de Deus que está dentro de nós. Saulo de Tarso viu isso pela primeira vez. Ele sofreu uma impactoterapia. Quando Jesus aparece para ele na estrada, ele diz, versão Anderson, tá? Saulo, por que insistes contra a verdade? Ele fica impactado. Ele vê a luz. Só que tem toda uma história. Ele já vinha sendo construído. Então, o que ele fala? Ele fala, quem é você? É Jesus, aquele que você persegue. E aí, finalmente, aquela alma que renasceu para uma grande missão, acorda. Ela sai dos zeitgeist. Ela sai da cultura da época judaica, tradicional, rabínica. Ele quebra esse elo. Ele rompe com o passado. E ele diz, Senhor, o que queres que eu faça? Ali já é um novo homem. Nós somos novos Saulos de Tarso. Já ouvi já. I look at you, man. Okay. Hey, yeah. 10 minutes. Deixa eu voltar aqui a uma vibração que estava boa. Estava bom aqui o negócio, estava sentindo uma coisa boa, ele vem com 10 minutos. Baixar o meu PV, padrão vibratório. Mas ele está certo. É a lei. São 10 aí, ali tem só 6. Ó. Esse comentário passou. Só nesse comentário. Então, né? Depois eu desconto. Eu desconto os 3 minutos. Isso. Não, eu não. Quem sou eu para ser Estevão? Estou longe. Daqui a 10 mil anos você faz essa... Não, eu estou mais perto de Saulo que ele. Conheço a vida do meu amigo ali. Mas vamos lá, gente. A fase, essa é sua vida, é só sábado. Agora aqui é palestra para o público, não podemos entrar na fase, esta é minha vida. Então, o que acontece, gente? Vítima e algoz. Paulo de Tarso ordenou a morte de Estevão e foi o responsável pelo seu apedrejamento. Jesus, então, buscando selar a sua obra, colocou vítima e verdugo lado a lado por 30 anos consecutivos. Como assim? Estevão se torna um mentor espiritual de Saulo, agora Paulo, converso. Vocês querem ser mentores espirituais? Ou querem ser de novo obsessores espirituais? Vampirizadores? Hein, gente? Fala aí alguém, pelo amor de Deus, ajuda o estudo. Quero ser mentor. Ok. Quem você vai ser mentor de quem? De Bezerra? Você tem que ser mentor daquela pessoa que está abaixo de você em compreensão. Para isso você renasceu. Seja agora o mentor do seu marido, do seu ex, da mulher do ex, da sogra, da afilhada, do sogro, da nora, do genro, do vizinho, ou 2 genros. Seja o mentor espiritual dos genros, inclusive os genros novos. De todos, gente. Porque se nós não aprendermos a servir,
a estes mais pequeninos que Jesus coloca no nosso caminho, vamos servir a quem? Jesus diz: você é chamado. E nós ficamos com medo antes de nascer. A tarefa era muito grande. Víamos o que viria, o mundo de regeneração. Eles mostraram para a gente. E você está sendo chamado para ser um grão de areia desse edifício. É uma responsabilidade. A gente ficou intimidado e Jesus disse: eu estarei convosco, confia e vai. E nós estamos aqui, ou mal ou bem, gente, caindo aos trancos e barrancos, como Paulo de Tarso falou, com espinho na carne, como Paulo de Tarso falou. Nós somos os novos Paulos de Tarso, os novos Saulos. Os espíritos superiores, Kardec, Chico Xavier, são os Estevãos, os que nos alavancaram, os que investiram na gente. Eles disseram: confia, Senhor, põe esse trabalho na sua mão dele que ele vai. Eles afiançaram a nossa chegada aqui. Nós temos a oportunidade de ouro, de nesta vida, sermos grão, parte desse edifício, auxiliando as pessoas com o nosso amor, encarando de frente o serviço de amor ao outro. Ninguém se separa de ninguém. Não se iludam. Ou você vai ser mentor, ou você vai ser obsessor. A passagem do Cristo é servir. A mensagem do Cristo é servir. E a gente, no nosso caso, a gente vai servir aqueles a quem muitas vezes só estão desse jeito porque nós, de alguma forma, influenciamos. Emmanuel nos revela que Paulo, no mundo espiritual, assim como Maria cuida dos suicidas, Paulo, no mundo espiritual, é responsável pela conversão para a luz dos grandes gênios do mal. Muitos de nós éramos obsessores, jogávamos cobra na casa da sinhá, incendiávamos fazenda, ou então dávamos chibatada há bem pouco tempo em escravos. Hoje estamos aqui falando de evangelho, falando de amor. Nosso destino é a evolução. Como diz o Livro dos Espíritos, alguns conseguem entender isso e seguir. Outros ficam rodando, presos, como dizem os hindus, na roda de Sansara, presos naquele processo repetitivo. Será que é mesmo? Será que, não, deixa, e não larga o orgulho e o egoísmo. Que Jesus mexa conosco nesta noite, que nós possamos entender que Ele confia, senão nós não estaríamos aqui. A verdadeira cura não é a do corpo físico, a verdadeira cura é a da alma. Que nós possamos ouvir, ler essa obra monumental, Paulo e Estevão, e entender que a mudança de Saulo é a nossa mudança hoje. Para isso essa obra foi escrita, para nos chamar, para nos convocar. Ei, você, Jesus, é o título de um outro romance muito bom, Cristo espera por ti. Quando será? Emmanuel, Jesus fala para Públio Lentulus, no livro Há 2000 anos, num dos momentos mais, assim, eu li pela primeira vez, fui impactado. Ali eu me tornei espírita. Ali, naquele momento, eu disse, sou espírita. Quando Jesus encontra com Emmanuel, quando Emmanuel, Públio Lentulus, encontra com Jesus na praia,
Emmanuel, Jesus disse: você pode me seguir agora ou daqui a alguns milênios. A decisão é sua. Que nós possamos, meus irmãos, pensar na nossa reforma íntima, na nossa caminhada com Jesus agora. É o nosso momento, é a nossa hora. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês.